Fala galera da GFAT, Diego Ribas, direto de Las Vegas, para uma entrevista especial aqui, interessante, super quente, com Roberto Freitas. Roberto, se apresente, por favor. Opa, tudo bem? Boa noite, aqui direto de Natal, já estou de volta em casa. Tive aí com o Paulo esses dias em Abu Dhabi, sou Roberto Freitas, fisioterapeuta já esportivo há 7 anos. Atualmente, desde o começo da minha carreira, só trabalho único e exclusivamente com atletas de MMA. Já trabalhei com atletas como Patrício, Patrick Pitbull, Henry Cejudo, Kelvin Gastelum. Já participei de camps de Bruno Bulldog, entre outros variados atletas que ainda vão ficar em ascensão aí no cenário nacional e mundial. Maravilha, e você trabalha com borrachinha faz quanto tempo? Então, meu primeiro trabalho com borrachinha foi em 2018 para 2019, quando ele veio em Natal conhecer a Pitbull Brothers e aí conheceu o meu trabalho. Pude acompanhar ele para um camp que ele fez aqui, uma introdução de camp, um pré-camp que ele estava fazendo aqui, e depois ele foi para Contagem. Tive um segundo contato com ele, da última vez que ele veio em Natal, que ele ia até lutar com Alice Queiroz, se não me engano, e essa luta foi posta mais para frente agora com o Shimaev em Abu Dhabi. Foi quando eles entraram em contato comigo para eu fazer essa viagem com eles aí, acompanhando e dando esse suporte. Certo, e você foi para Abu Dhabi quando? Eu saí aqui de Natal dia 7 de setembro, encontrei eles em São Paulo, e de São Paulo nós fomos a Doha, Abu Dhabi. Nós chegamos lá dia 8 de setembro, mais ou menos, se minha memória não me engana. Perfeito. Bom, te pergunto isso para saber se você acompanhou todo o processo. Vamos falar então dessa lesão. Qual foi a lesão e quando começou a aparecer, né, com os primeiros sintomas? Quando vocês perceberam que havia uma lesão no cotovelo do borrachinho? Então, essa lesão inicialmente começou lá em Contagem, né? Que o cotovelo dele estava um pouco inchado. E quando eu cheguei no aeroporto, a gente já tinha conversado um pouco. Ele me mostrou como estava a situação, mas assim, ele já tinha tomado medicamentos e a situação estava bem estabelecida. O que nós iríamos manter lá era um pouco de fortalecimento, um fortalecimento excêntrico, uma coisa mais específica mesmo, para, digamos assim, reagrupar a musculatura dele e chegar 100% para a luta. Porém, logo na primeira semana, após o primeiro treino, nós percebemos um inchaço fora do normal, que tinha voltado. E foi aí quando nós começamos toda a nossa luta durante esse camp, que foram 36 a 38 dias de trabalho muito intenso para que ele pudesse lutar. Tá, na primeira semana o inchaço aumentou. E qual foi a lesão? Qual era a lesão? A lesão que ele tinha era uma lesão na bursa, uma inflamação na bursa, que fica aqui, essa região que nós temos aqui deixa eu posicionar melhor, essa região que nós temos do cotovelo, a bursa fica essa pele, isso aqui sobrando, e a dele estava muito inchada, assim, foi inchando muito, foi tomando uma proporção no começo até que eu me assustei um pouco, e nós fomos aos médicos, começamos a investigar, e aí foi quando teve, assim, esse diagnóstico da reinfecção, né? Que a bursa dele tinha reinfeccionado. Eu que acompanhei ele no hospital, eu que entrei lá na sala com ele, fiz aquelas filmagens da retirada do pus e tudo. Perfeito. Isso a gente está falando da primeira, segunda semana já, né? Isso. E aí Quando... a primeira cirurgia é feita quando? Então, a primeira cirurgia, o que aconteceu foi que nós, quando chegamos ao hospital, os médicos já queriam, tipo, vamos cirurgiar e vamos ver o que tem. Eu acho que esse problema aqui é muito grande para você, falta pouco tempo para a luta. E eu entrei em contato com o médico dele, de Minas Gerais, que era o responsável, que é Rodrigo Vaz, que inclusive é médico do Atlético Mineiro, é um médico bem conceituado, de cotovelo da região. Entrei em contato com ele, nós entramos num consenso, concordamos que daria sim, para nós irmos tratando o Paulo. Paulo é um atleta
excepcional, tem uma alimentação muito saudável, tem uma vida regrada, saudável até fora do camp, que facilita bastante a recuperação dele mais rápida. E acabou que, mesmo nós tentando fazer isso, teve que fazer essa retirada da bucha, se não me engano, após 2 semanas já da nossa chegada lá, entre a primeira e a segunda semana, que foi quando ele fez essa retirada da bucha e teve ali uns 10 pontos, que foi aonde nós vemos mesmo o bicho pegar fogo nessas semanas. E certo. aí... Desculpa te interromper, mas primeira cirurgia feita. A partir daquele momento, era possível manter a luta, né? Era possível que houvesse uma recuperação. Era possível que ele se recuperasse e lutasse. 100%, 100%. Paulo continuou treinando. Me lembro bem que ele treinou o wrestling assim, muito defendendo queda só com o braço. Não usava o braço da cirurgia. Jabbeando muito, dando muitos chutes, evitando o tempo inteiro usar o braço. Mesmo assim, mantendo o treinamento com os pontos. Fazendo treinamento físico. Sempre nós conseguimos isolar a área. Fazemos toda a limpeza antes e depois, toda a fisioterapia antes e depois. Acredito que por dia, eu particularmente trabalhava por dia com ele em torno de 8 a 10 horas, assim, de trabalho entre os treinos, antes dos treinos, depois dos treinos. Mas, assim, na primeira cirurgia era 100%. A gente estava 100% na luta, mesmo após a primeira cirurgia. Então, vocês fazem a primeira cirurgia, continuam treinando. E depois de quanto tempo que o cenário começa a ficar mais nebuloso, que o cotovelo não melhora? Então, teve a parte da retirada dos pontos, onde nós fomos lá retirar os pontos. Quando retiramos, os médicos se impressionaram. Desculpa, é porque só para a gente ser bem detalhado, depois de quanto tempo da cirurgia os pontos foram retirados? Os pontos foram tirados entre 14 e 15 dias após a primeira cirurgia. A gente está falando ali lá para o dia final de setembro já. Praticamente isso. Nós respeitamos bem os dias que teriam que ser tirados os pontos. A cicatrização dele estava perfeita. Quando retirou os pontos, tem inclusive fotos, depois podemos até mostrar, anexar algumas fotos. A cirurgia dele perfeita, tudo perfeito após a retirada dos pontos. Redobramos os cuidados, porque a partir daquele momento nós estávamos mais perto da luta do que... Eu conversava muito com ele, que eu tive muito tempo com ele, então a gente ia conversando muito sobre isso. Tipo, caramba, semana passada os médicos estavam dando 5% de chance praticamente da gente lutar. Essa semana os médicos estão dando 5% de chance de nós não lutarmos. Assim, a coisa foi do 0 a 100 muito rápido, positivamente. Primeiro negativamente, claro, por essa inflamação, e depois assim bem positivamente, ele respondendo bem, conseguindo treinar muito bem, rendendo muito bem nos treinos. Assim, Paulo estaria praticamente em uma das melhores formas da vida dele para essa luta contra o Chimaev. Tanto que ele fez um investimento muito grande, ele levou a equipe dele, que creio eu, 40, 50 dias antes, ele foi à frente de cobrir muitos custos para poder levar toda a equipe. Assim, ele estava 100% pronto para essa luta, em termos técnicos, em termos de gás, em termos mental, ele estava assim, muito forte realmente. Foi uma pena ele não ter... Assim, obviamente os médicos não terem liberado ele de lutar, né? Tirando os pontos, tudo estava normal. E quando passou a não ficar normal? Nós fizemos um sparring antes da luta, assim, acho que 2 semanas, um sparring duro, que ele se sentiu muito bem, não sentiu absolutamente nada. E aí ele teve um dia de off. E nesse dia de off, nós descemos, ele estava fazendo alguns alongamentos, que ele gostava de tomar um sol e tudo. E aí, lá nesses alongamentos, eu conversei com a Tamara, que é a manager, e falei com a Tamara que eu estava achando o local muito inchado, muito vermelho, e como se fosse um ponto ou um abscesso aqui, deixa eu posicionar melhor, aqui embaixo, aonde tem aquela, na imagem onde tem aquela incisão mais profunda.
aquela incisão maior. Apareceu um abscesso ali, praticamente um abscesso, e aí me preocupou bastante a partir daí. Porque na minha cabeça, eu já levantei uma possibilidade de ter reinfeccionado o local. Porque não era comum, após a retirada dos pontos, estar tudo bem e ter tipo, praticamente uma readmissão da bactéria. Então, ele pediu para eu subir para o quarto, eu já era, acho que, 11 horas da noite, desse mesmo dia que eu tinha percebido isso, e aí eu subi para o quarto, ele me mostrou, foi quando eu pedi para ele, falei com a Tamara que achava melhor realmente todos irem no médico, falei com o Carlos, que é o irmão dele, o Carlos prontamente veio também no quarto, nós conversamos e aí foi onde começou mesmo assim um filme de terror para todos nós, porque nós estávamos muito perto da luta. Nós passamos por cima de tudo, por coisas assim impensáveis, que é um cara conseguir treinar com 10 pontos e não machucar nenhum deles durante todos esse treinamento, e depois de a gente fazer tudo certo, o peso do Paulo estava assim, uma coisa absurda, absurdamente bem, apesar dele estar um pouco inchado e tomando antibióticos, mas ele assim estava com peso, iria bater o peso tranquilamente, assim, estava muito bem realmente. E aí passaram a noite num hospital, o hospital que ele fez a cirurgia estava fechado, então ligaram para o médico do UFC, sempre desde do primeiro momento, Paulo sempre conversando com o UFC, sempre deixando o UFC sabendo de tudo que estava acontecendo realmente, para tomarmos a melhor decisão. E nesse hospital, assim que Paulo chegou, o médico queria abrir. Falou, não, nós vamos precisar reabrir. E ele, não, vai reabrir não vou deixar não, vamos ter que passar pelo médico da minha cirurgia, que é o mais certo a se fazer. O médico que fez a cirurgia, eu queria olhar como estava e tomar essa decisão. E daí esperou amanhecer, por volta de 5, 6 da manhã, conseguiu contato com outro médico e saiu para o hospital, que foi esse médico que fez a cirurgia. Chegando lá, ele deu um pequeno corte no abscesso mesmo, que estava abrindo, e quando começou a mexer, começou a sair pus novamente. E aí, todos nós já meio que esperávamos que o local tinha reinfeccionado. E daí, naquele canto da cirurgia que está um pouco aberto, mas em cima também, que são 2 incisões, que foi onde ele usou ali para limpar, já que já estava abrindo por si só e não estava cicatrizando, ele usou aquilo para fazer a limpeza do local. E aí nós nos reunimos, né? Já começamos a conversar sobre, e só tinha que esperar a definição, porque a outra cirurgia dele já tinha sido marcada, que foi quando ele fez na segunda-feira, ele passou, se não me engano, porque eu ainda estou um pouco no fuso, ainda estou um pouco confuso com os horários. Na segunda-feira ele passou por outra cirurgia, inclusive ele teve que ficar 4 dias internado. No terceiro dia, os médicos viram que a bactéria estava resistente ao antibiótico que ele estava tomando. Assim, não foi uma coisa não foi uma coisa leve, foi uma coisa realmente pesada. E trocaram o antibiótico, ele ficou no hospital até sexta. Acredito que eu vim embora na sexta de madrugada, saí de Abu Dhabi para Dubai e vim embora para cá. Essa segunda cirurgia foi feita quando ele já estava fora da luta ou não? Ele ainda estava dentro da luta? Já estava praticamente fora da luta, porque nós não saberíamos como iria ser essa segunda cirurgia. Porém, uma segunda cirurgia faltando tão pouco tempo, meio que já derrubou assim bastante nossa esperança. Assim, sempre nós esperávamos para um milagre, mas assim, cientificamente falando, já estava muito difícil, porque passar por outro processo cirúrgico perto da luta, e aí iria o UFC, a comissão, na verdade, ela lhe checa todo antes da luta. Então, se você tiver alguma cicatriz mais aparente, alguma coisa que esteja mais atrapalhando, eles não vão deixar você lutar. Então, praticamente, se ele tivesse alguma incisão, algum furo, algum buraco, como ele tinha ali aberto, nem seria saudável para ele lutar. Porém, como ele queria lutar mesmo assim, acredito que nem a comissão deixaria, porque pelo Paulo ele lutaria do jeito que ele tivesse. Se os médicos não tivessem vetado,
ele estava muito confiante para essa luta. Então, ele iria, da maneira que ele tivesse, ele iria enfrentar esse cara. Ele precisou fazer uma terceira cirurgia agora, já quando você já estava no Brasil? É outro processo. Foi assim, os médicos preferiram fazer novamente a limpeza da área para garantir que a bactéria não fosse voltar. Porque foi uma recidiva, né? Ela voltou. Isso não é normal. Quando você trata a infecção, o normal é que essa infecção ela vá embora. E não que ela volte num curto prazo de tempo, que foi o que aconteceu com ele. Infelizmente, que foi a bactéria foi a Staphylococcus. Bom, se não é normal, já foram feitos já foram feitos alguns procedimentos cirúrgicos, limpeza, enfim. Qual é a gravidade dessa lesão? Qual é a gravidade para a carreira do Paulo? Então, para a carreira dele, não vai ter nenhuma gravidade, justamente porque foi feito todos esses processos que teriam que ser feitos realmente. Assim, para a gravidade mesmo da carreira dele seria se nós continuássemos tentando como nós estávamos realmente. Estávamos até a saúde dele tá ok, tá tudo perfeito. Mas a partir do momento que foi o que a gente conversou, principalmente com o irmão dele, com o Carlos, a partir do momento que isso não era mais a luta, chegou um momento que para a gente o importante não era mais a luta. O importante agora era a saúde do Paulo. O que essa bactéria iria fazer com ele? Será que essa bactéria poderia chegar no osso dele? Poderia ter algo mais grave? Então, assim, a nossa preocupação automaticamente deixou de ser a luta para ser a saúde dele, porque ele tem uma carreira toda pela frente, ele só tem 32 anos, ele é fisicamente muito bem, se alimenta muito bem, então tem uma carreira muito longa pela frente, não vale a pena tentar mais do que o possível, mais do que a gente já tentamos, para ele poder lutar, infelizmente. Você manteve contato, você sabe, depois desse último procedimento, a limpeza ou a cirurgia, enfim, depois desse terceiro procedimento, conversou com ele, sabe exatamente qual o estado do cotovelo do Paulo hoje? Sim, sim. Antes de, na verdade, eu até iria ficar lá com eles, iria vir a equipe embora e cogitou a possibilidade de eu ficar com ele para nós já adiantarmos esse processo. Porém, conversamos com o médico e o médico falou que nessas primeiras 2 semanas iríamos evitar ele mexer o braço, assim, totalmente. Porque a cicatrização, ela como tirou os pontos, a cicatrização agora está sendo feita de dentro para fora. Não está sendo mais aquela cicatrização normal, digamos assim, que você vai pontear e aí ele vai cicatrizando de fora para dentro, tudo direitinho. Não, como já foi aberta essa cirurgia, foi aberta agora para fazer esse procedimento, então o médico preferiu deixar até para a saúde dele, para uma melhor cicatrização do local, essa cirurgia aberta para ser cicatrizada de dentro para fora. Então, assim, ele vai ficar 2 semanas sem mexer o braço, e aí quando ele voltar para o Brasil, o Tamara vai entrar em contato comigo e nós vamos ver o melhor assim, a fazer, que na verdade vai ser mantido os fortalecimentos que ele já estava fazendo, algumas mobilidades que vai, como passou muito tempo ali, o membro muito tempo parado, imobilizado, então ele vai precisar mobilizar um pouco, mas nada que atrase tanto a próxima luta dele. Acredito que até janeiro ele já esteja lutando. Acredito que eles planejem lutar até antes, mas eu acredito que, de certeza, até janeiro ele já está 100%. Nós já estamos no final do ano, praticamente. Ele vai ficar 2 semanas agora, a partir de agora sem mexer o braço, daí ele volta para o Brasil, finaliza o tratamento. Em quanto tempo ele pode voltar a treinar? Eu acredito que após essas 2 semanas, treinar mesmo após mais de 2 a 4 semanas, mais ou menos, ele já pode voltar a treinar. Que é o planejamento, na verdade. De 2 a 4 semanas, além dessas 2 semanas. Isso, além das 2 semanas. Porque, então, assim... De 4 a 6 semanas. Se forem 6 semanas, a gente está falando final de novembro, começo de dezembro. Em cima disso, 3 meses para fazer o camp, né? Então, janeiro, dezembro, fevereiro. Na verdade, o que estava sendo conversado, Paulo, ele é um atleta um pouco fora da curva. Ele não precisa de camps muito longos para estar pronto. E ele já vem de um camp inteiro contra a Liskerov, não lutou,
se manteve treinando mais leve, entrou em outro camp agora contra Chimaev, também não lutou. E assim, o mais duro para o atleta de MMA, bem mais duro que a luta, são o camp de treinamento em si é bem mais duro do que a luta. E ele já vem de 2 camps de treinamento muito fortes, então eu acredito que, pelo que eu conheço do atleta, ele não vai precisar desse tempo todo para estar pronto. Eu creio que em janeiro ele já possa estar pronto para lutar novamente. E é o desejo dele. Mas será que justamente por isso 2 camps seguidos não teriam risco de overtraining? A gente vem se mantendo muito, a gente vinha se mantendo com alerta muito ligado em relação a isso, porque para ele é o atleta que você não precisa forçar ele a treinar, é mais fácil segurar ele do que você forçá-lo a treinar, mas ele tem uma equipe muito boa, o irmão dele está sempre com ele, está sempre vendo, ele tem fisiologistas lá em Minas Gerais. Eu acredito que ele não corra esse risco por já ter uma certa experiência, não ser um atleta em começo de carreira. Porém, assim, pelas conversas que nós estávamos tendo, eu creio que de janeiro, no máximo fevereiro, eu não acredito que ele chegue a março sem lutar, não, a não ser que os planos vão mudar a partir de que ele voltar aqui. Maravilha, Roberto. Para finalizar, uma dúvida, pelo menos dos fãs aí, né? Que os internautas que sabem de tudo, são todos especialistas de todos os assuntos. Existe algum erro por parte do Paulo ou da equipe do Paulo, uma vez que você, quando encontrou com ele em São Paulo, ele já tinha uma certa lesão ali, mesmo que inicial, mas uma lesão no cotovelo? Foi precipitado? Foi alguma falta de tratamento no início? Existe algo que deveria ter sido feito e não foi? Não, cara, infelizmente foi o acaso. Foi coisa do destino mesmo, como a gente estava conversando. Foi tudo feito da melhor maneira. Todo mundo trabalhou da melhor maneira, fez tudo o que era possível para o Paulo lutar. Assim, toda a equipe, o Paulo respeitou bastante o que nós colocávamos que ele poderia fazer, o que ele não poderia fazer. Mas, infelizmente, é como eu te falei, nós conseguimos chegar a 2 semanas da luta 100%. E, infelizmente, a bactéria chegou de novo no corpo dele e, assim, não teve o que a gente fazer. Não foi nenhum descuido, não foi erro de ninguém, não tem nada que alguém poderia ter feito a mais. Infelizmente, foi só o acaso mesmo que atrapalhou o Paulo. E, assim, sempre o pessoal tenta buscar algum culpado ou algo que poderia ter sido feito e não foi, mas, infelizmente, foi o acaso. Tem coisas da vida que vão acontecer assim e a gente não sabe agora o porquê. Esperamos lá na frente tem uma coisa bem melhor para ele, porque ele trabalhou bastante e merece muito. Tivemos no próximo camp aí do Borchamp? Talvez sim. Já entrei em contato com eles e acredito que no próximo eu estarei junto deles novamente. Maravilha, Roberto. Muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado pelas explicações. Se você puder depois mandar para a gente o máximo de imagens aí que você tiver que ainda não tenham sido publicadas, só para a gente completar tudo certinho aqui, agradeceria muito. Certo, tudo bem. Tá bom, obrigado também pelo espaço, eu lhe acompanho já há um tempo e foi um prazer aqui dividir um pouco como foi essa minha experiência trabalhando com o Paulo lá em Abu Dhabi.